Bom dia, gente. Estamos aqui novamente, né? Hoje estamos com história, onde o nosso último conteúdo a gente falou sobre a administração municipal, não foi isso? Muito bem. E hoje a gente inicia com a correção, né? Na página 50 e 51. Ok, galera? Então, todos peguem o seu livrinho de história, páginas 50 e 51, para a gente fazer essa correção, ok? Muito bem. Questão 1. Relacione corretamente as colunas. Exercem o poder executivo no município. Muito bem, a gente liga lá para o prefeito e o vice-prefeito. São eles quem exerce o poder executivo, né? E quem exerce o poder legislativo no município, a gente liga lá para vereadores, né? Que são os vereadores que exercem esse poder. Poder legislativo, né? São eles que criam, são eles que fazem as leis, né? Do município. E o prefeito e o vice-prefeito executam, né? Poder executivo. Muito bem. Questão 2. Escreva V para as alternativas verdadeiras e F para as falsas. Os poderes que formam o governo municipal são o executivo e o legislativo. Muito bem, é verdadeiro. Cabe ao poder executivo formar novas leis. Não, o poder executivo ele não formula leis, ele exerce as leis, não é isso? Então é falso. O prefeito e o vice-prefeito são eleitos pela população por meio do voto, verdade, né? Somos nós, né, a população que elege o prefeito, o vice-prefeito e os vereadores através do voto secreto. Então, é verdadeiro. Os vereadores governam o município e trabalham na prefeitura. Não. Governadores é falso. Os governadores, eles trabalham na Câmara, né? Câmara Municipal. Então, é falso. Então, a colunazinha ficou verdade, falso, verdade e falso. Questão 3. Por que dizemos que o prefeito, o vice-prefeito e os vereadores são representantes do povo? Por que dizemos isso? São representantes do povo, porque são eleitos através do povo, né? A gente acabou de dizer na outra questãozinha. Eles são eleitos através do povo, a população que vota, né? Voto secreto, escolhendo os prefeitos e os vereadores. Por isso, né, que a gente diz que eles são os representantes do povo, da população. Muito bem. Questão 4. Na questão 4, ele diz assim: com a ajuda de um responsável, pesquise quantos habitantes há no seu município e quantos vereadores foram eleitos na última eleição. Muito bem. No último censo, né, em 2010, ele registrou 26.405 habitantes, viu? Essa pesquisa, esse último censo foi feito em 2010, né? E o total de vereadores que nós temos na nossa prefeitura são 9. Ok, galera? Muito bem, dando continuidade, vamos para a página 5. Na sua opinião, quais são as principais prioridades dos vereadores e do prefeito para manter um município bem organizado, né? Na sua opinião, né, gente? Então, é a resposta de cada um. A gente pode dizer que as principais prioridades dos vereadores e do prefeito para manter o município bem organizado é criar leis, né, que favoreçam a população, manter uma saúde de qualidade, né, uma educação de qualidade. Então, esses são as prioridades que eles devem ter, né, para com a população. Muito bem. Questão 6. Converse com alguns moradores da sua rua em que você mora e procure saber quais são os serviços públicos que precisam melhorar na sua cidade. Nessa questão, a gente
não precisa nem conversar, né? Na realidade, a gente mesmo observa, acho que vocês mesmos observam, até a próprio pai, a própria mãe pode ajudar vocês nessa questão, né? Devem ter ajudado vocês nessa questão. Porque o que a gente vê, né? O que se precisa melhorar é geralmente o que eu acabei de citar, né? Uma saúde de qualidade, um saneamento básico, né? A coleta de lixo, né? Tudo isso são alguns serviços públicos que precisam ser melhorados nas nossas comunidades. Muito bem. Questão 7. Se você fosse o prefeito de sua cidade, que mudanças faria? Aí é uma resposta também pessoal, né? Cada um coloca a sua, o que faria. É isso, gente? Muito bem. Questão 8. Leia as dicas e complete a cruzadinha abaixo. A. Poder que executa as leis. Qual é, gente? O poder que executa? O executivo. Muito bem. Poder que faz as leis? É legislativo. Membro do poder legislativo? Vereador. Sede da administração municipal? Prefeitura. Ok? Muito bem. A gente termina a nossa correção e a gente vai falar um pouquinho sobre relação entre a cidade e o campo, ok? Então, vamos lá para a página 52, onde cada um vai acompanhar a leitura, né? A gente pode dar alguns exemplos, né? Do que seja essa relação entre a cidade e o campo. As áreas rurais, elas são conhecidas como campo, né, gente? E as áreas urbanas são conhecidas como cidade. Nós já aprendemos isso, né? Mas vamos recapitular aqui essa relação, né? Hoje nós já aprendemos as atividades do campo e as atividades da cidade. E hoje a gente vai ver um pouquinho dessa relação entre campo e cidade, né? Aprendemos que as áreas rurais são conhecidas como campo e as áreas urbanas como cidade, né? E a gente também percebe que há vantagens e as desvantagens em viver, né, num desses lugares, né? É o que a gente vai ver aqui, falando sobre essa relação. Algumas vantagens de viver em áreas urbanas são conviver com grupos maiores, né? A maior diversidade de serviço e opções, né, de entretenimento, de lazer. Então, uma das vantagens, né? Algumas das vantagens de se morar na zona urbana. Existe mais possibilidade de emprego, né? As pessoas convivem muito em grupos maiores e a diversidade de emprego, como a tia acabou de falar para você, né? As opções de serviço são muitas, não é isso? E algumas vantagens de viver nas áreas rurais. As vantagens são o quê? Ter acesso maior na área verde, como plantações, rios, sítios, fazendas, chácara, além de animais, né? Respirar um ar puro, né? Porque quanto mais árvores, mais o ar é puro, né? E na cidade não existe, né? Não existe muita árvores. Então, uma também das desvantagens de morar na zona rural é a poluição, né? Causada justamente por ser um número de habitantes maior, é isso? E algumas desvantagens de viver em áreas urbanas são as desvantagens. Ali a tia falou das vantagens, né? Mais lazer, mais frente de serviços, né? Grupos maiores, tudo isso são as vantagens. Agora a gente vai ver as desvantagens. O tráfego de veículos são muito intenso, né? Gerando problemas no trânsito. Esse é um dos problemas gravíssimos na cidade, ok? Perder a paisagem natural para prédios, lojas, bancos e avenidas, né? Porque essa cidade, um dia ela foi campo, um dia existia muita natureza lá, então foi destruída para poder
se transformar numa cidade e posteriormente ter os prédios, né? As lojas, os bancos, os supermercados. Muito bem. Ter pouco contato com a natureza, né? Que eu acabei de dizer para vocês que nas cidades não existem muitas árvores, não. Então, o contato com a natureza é muito pouco. E conviver com a poluição, né? Tanto a poluição do meio ambiente, né? Poluição gerada através de lixo, como a poluição sonora, né? Também. Isso são as desvantagens de viver na área urbana. Agora vamos ver algumas desvantagens de se viver na área rural. Estudar em uma escola que muitas vezes é muito longe de onde se mora, né? Muitas vezes as crianças têm de fazer um percurso muito grande para chegar nas suas escolas, muitas vezes vão de cavalo, de carroça, né? Porque tem locais, né, que tem o transporte, mas para a criança conseguir o transporte, para ela chegar até onde o transporte vai, ela tem de ir de carroça, né, ou de cavalo, né? Então, essa é uma das desvantagens, né, a distância das residências para a escola. E ter poucas opções de serviço e também de entretenimento, de lazer, né? Não tem muito lazer, ok? Muito bem. Vamos aqui para a página 54. A cidade precisa do campo, assim como o campo precisa da cidade, né? Muito bem. As atividades do campo produzem mercadorias que são comunicadas, que são consumidas na cidade, como a verdura, frutas, cereais, leite, carne, ovos e etc. Então, todos esses produtos que a tia acabou de citar para vocês são produtos que são produzidos no campo, né? E que são enviados para a cidade, não é isso? As atividades da cidade produzem mercadorias que são consumidas no campo, como vacinas, instrumentos, equipamentos, adubos, né? E vários outros produtos que são produzidos a partir da matéria-prima que vem do campo, né? E que volta para cidade. Aliás, vem do campo para a cidade e é produzido na cidade e retorna para o campo. Não é isso, gente? Então, a gente percebe que há uma relação, né? Uma complementação entre o campo e a cidade, ok? Muito bem. Agora a gente deixa para vocês realizarem em casa a página 55 e 56, ok, gente? Não esqueça, página 55 e 56. E na nossa próxima aula a gente faz a nossa correção. Ok, galera? Então, beijos. Até nosso próximo encontro.